Boa noite, crianças. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, do Penha Kids, da Igreja Presbiteriana da Penha. Eu sou a professora Luciene, mais conhecida como Tia Lu, como muitos me conhecem. E hoje estou aqui para falar para vocês sobre o nosso crescimento. Vocês sabiam que adultos também crescem? Vocês pensam que só criança cresce? Adulto cresce também, mas eu vou falar um pouquinho dessa diferença de crescimento entre os adultos e as crianças. Eu também já fui pequeno, como vocês. Já fui criança e agora sou adulta. E assim, no meu crescimento em altura, assim como o papai e a mamãe, a gente não vai mais crescer em altura, né? Mas vocês, crianças, continuam crescendo diariamente até atingirem a sua fase adulta. E na Bíblia, no livro de Lucas, onde está o livro de Lucas? Mateus, Marcos, Lucas, no Novo Testamento. Depois você vai pegar a sua Bíblia e vai conferir lá esse versículo que eu vou falar para você agora. Lá no livro de Lucas 2:52, a Bíblia nos diz que crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, lá em Lucas 2:52 está escrito isso. Crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que significa isso, estatura e graça? Ele tanto crescia em tamanho, porque nesse versículo, nesse tempo, estava falando do crescimento estrutural de Jesus, porque ele ainda era criança. Então, ele crescia em estatura e graça. O que significa crescer em graça? Ele tanto crescia em tamanho como em espiritualidade. Então, nós também, quando crianças, vamos continuar crescendo, mas não só crescendo em altura, mas crescendo também em graça. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente participa dos nossos cultos do Penha Kids, quando o pastor Léo, o pastor Carlos, o Jodi, né, nos dão as aulas aqui que a gente está tendo online. O que você presta atenção? O que você muda na sua vida depois que você escuta a palavra que eles trazem para você cada segunda-feira? E o que palavrinha que nos ensina muito, né? As crianças estão ali perguntando sempre, você também pode fazer sua pergunta. E com isso você vai aprendendo. Então não é só crescer em tamanho, é crescer em sabedoria. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente estuda a palavra, a gente faz o cultinho. O Penha Kids está fazendo as devocionais todos os domingos, né? Estamos falando da Era dos Juízes da Bíblia. Então, vamos lá estudar para aprender. Porque quando a gente não aprende só na escola, a gente aprende também na igreja. Só que na igreja a gente aprende sobre a Bíblia, sobre o que Deus quer nos ensinar e sobre como nós podemos, cada dia, crescermos em estatura, cada dia sermos melhor. Lembra que eu falei que o adulto também cresce? Não cresce mais em tamanho, mas vai crescer em sabedoria, porque a cada dia o adulto cristão, ele vai aprender, lendo a Bíblia, lendo a palavra, estudando. Então é assim que nós vamos crescer em estatura e graça, assim como Jesus cresceu. Tá bom? Vamos orar agora? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, porque estamos aqui diante de Ti, Senhor, mesmo em nossas casas, mas podemos aprender mais de Ti para Te adorar, Pai. Nos ensina a crescer em sabedoria e graça, Pai, para cada dia mais Te agradar e também, ó Deus, que possamos aprender para sermos melhores pessoas, melhores crianças, melhores pais, melhores mães, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso culto que teremos agora, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Vamos orar com a nossa criança agora? Oi, crianças, tudo bem? A gente vai orar agora pelo culto infantil. Papai do céu, muito obrigado por a gente estar aqui, todos nas nossas casas, vendo o culto infantil. Senhor, abençoe todo mundo que veio participar. Senhor, abençoe as professoras, todo mundo, e que eles tenham direção para continuar fazendo o trabalho deles e que nada aconteça de ruim. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos louvar juntos, então chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho, chama todo mundo, porque chegou a hora de adorar ao Senhor. E vamos cantar assim, ó. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Aprendeu? Então vamos do início, com toda a empolgação, cantar para o Senhor. Palavra, todo ser que vive, louve ao Senhor. Eu já sei, está na tua palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Trazer uma mensagem da palavra do nosso Senhor para o seu coração. O texto que nós meditaremos nessa noite está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Deixa eu só te lembrar o nosso compromisso. Começamos os nossos cultos do Penha Kids estudando o Sermão do Monte. O primeiro sermão que Jesus, depois que chama os seus discípulos, começa a pregar. Jesus, então, começa a ensinar os seus discípulos a partir das mais variadas áreas
da existência humana. Então nós já vimos a respeito das leis do nosso Senhor, já vimos como o nosso Senhor chamou esses discípulos e o que o nosso Senhor espera deles. Nesse texto que nós leremos, Jesus já começa a falar a respeito das áreas espirituais de nós. Nós somos constituídos por espírito, queridos. Nós vivemos em um mundo material, mas que também existe um mundo espiritual. E para isso nós precisamos entender como ele funciona, como nós nos relacionamos com Deus e como Jesus nos ensina a fazer isso. Esse texto se propõe a nos ensinar como nós devemos orar. Olha que legal! Você em alguma vez da sua vida já se perguntou: Deus, como que eu faço para falar com o Senhor? Será que eu tenho que falar alguma senha secreta? Será que eu tenho que estar de joelho, com o olho fechado, com a mãozinha junta? Como, Deus? Como que eu posso falar e o Senhor me ouvir? É exatamente isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Olha que interessante, olha que legal. Então vamos ler o texto? Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Se você aí de casa puder repetir esse texto comigo, o pastor Léo ficaria muito feliz, tá bom? Diz assim: tenham um cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer em primeiro lugar pela sua maravilhosa palavra. Obrigado porque ela nos edifica, ela nos transforma e ela nos mostra, Pai, o que o Senhor deseja de nós, como o Senhor espera que nós sejamos, como o Senhor espera que nós nos comportemos. Que no nome de Jesus, tudo que foi lido aqui, ó Pai, possa encontrar um solo fértil no nosso coração e que essa semente do Evangelho cresça e frutifique. Quero te agradecer também, ó Pai, pelo perdão que nós temos dos nossos pecados. Pai, o Senhor sabe que muitas vezes a gente desobedece, a gente desagrada os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amiguinhos e o Senhor. Então, peço que o Senhor esteja perdoando cada um de nós. Abençoa, Deus, esse momento, que seja um momento abençoado na sua santa presença. Amém. Meus queridinhos e minhas queridinhas, vamos lá rapidinho com o pastor Léo. No começo desse texto, você percebeu que Mateus, narrando aquilo que Jesus está contando para os seus discípulos, ele se atém da ajuda aos necessitados. Então Mateus começa a falar como que nós podemos ajudar as pessoas. E nós vivemos em um mundo onde tudo está na rede social. Você já percebeu isso? Se você é um pouquinho mais
mais velho, você já tem o seu Facebook, seu Instagram, ou pode não ter, você pode ver o Instagram do seu pai, o Instagram da sua mãe. E muitas pessoas, se você não tem essa rede social, deixa eu te contar, muitas pessoas tiram foto delas ajudando outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas, ao verem que alguém está ajudando essas outras pessoas, elas vão prestar glória a ela, vão dizer, nossa, que atitude bonita, nossa, como você é bondoso. A palavra do nosso Senhor está nos dizendo exatamente o que nós não devemos fazer, que é exatamente isso que esse tipo de pessoa faz, que ajuda as outras pessoas pensando naquilo que elas receberão. Então, sempre quando nós ajudamos as outras pessoas, a palavra do nosso Senhor nos mostra que nós temos que fazer isso sem alardes, sem tentar mostrar isso para as outras pessoas, porque a nossa recompensa não virá das pessoas que estão nessa terra, mas a nossa recompensa, quando nós assim fazemos, virá do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Olha que interessante. O texto nos conta que naquele tempo existiam pessoas que eram hipócritas por fazerem isso. Então o que elas faziam? Elas iam na frente de uma sinagoga, e uma sinagoga era o lugar onde os religiosos se encontravam para ler a palavra do nosso Deus, principalmente o Antigo Testamento. E quando eles iam para a sinagoga, eles esperavam estar passando um monte de pessoas para fazerem o quê? Para ajudarem essas pessoas necessitadas, para que todo mundo olhasse para eles e falasse, nossa, que pessoa boa. Mas isso, nosso Senhor Jesus fala que é hipocrisia. Palavra difícil, né? Hipocrisia. Vamos deixar um pouquinho mais difícil? Você sabe o que é você ser hipócrita? Lá na Grécia Antiga é da onde vem esse termo, hipócrite. O que significa hipócrite? Hipócrite era algum personagem de teatro. Então imaginem aqui o pastor Léo, nesse momento, representando um personagem de teatro. Vamos pensar num super-herói. O Spider-Man. Imagina que eu estou aqui imitando o Homem-Aranha para vocês agora. Só que o pastor Léo não é o Homem-Aranha, certo? Mas o pastor Léo está como uma máscara. Quando o pastor Léo está com essa máscara representando alguém que ele não é, então ele se tornava um hipócrita. Isso fez com que muitas pessoas naquela época passassem a ser chamadas de hipócritas, porque elas não estavam vivendo a vida delas, mas elas estavam usando como uma máscara, simplesmente representando, atuando, de modo que as outras pessoas, ao olharem para ela, pudessem dizer, nossa, como essa pessoa é boa, mas na verdade, no coração dela, ela não era daquele jeito, e tudo que ela fazia, ela não fazia pensando nas outras pessoas, ela fazia pensando nela mesma, no que ela ganharia com aquela ajuda. Olha como isso é perigoso. Então nós não podemos ser hipócritas. Quando nós ajudamos alguém, o que nós fazemos? Nada, nenhum alarde, porque a nossa recompensa virá do nosso Senhor. O texto continua nos dizendo, no versículo 5, a respeito da oração. Então o nosso Senhor Jesus Cristo começa a nos ensinar como nós devemos orar. O primeiro ensinamento que ele nos dá é que nós não podemos ser como os hipócritas. Então o que esses hipócritas eles faziam? Eles iam até a sinagoga e eles começavam a orar, estendendo a mão lá para cima e falando, Senhor Deus, muito obrigado porque eu não sou como aquele pecador que está ali orando. Obrigado porque eu sou melhor do que ele. Ele está orando para Deus? Ou será que ele está orando para si mesmo? Temos que tomar esse cuidado. Nós não podemos orar como os hipócritas. Então o que Jesus nos ensina a orar? Como Jesus nos ensina a orar? Quando nós oramos, nós devemos fazer isso em secreto. Nós vamos no nosso quartinho, nos ajoelhamos na nossa cama e aí então nós conversamos com o nosso Pai. Nós não estamos orando para que as pessoas vejam nós orando. Nós estamos orando porque nós estamos nos relacionando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja, muitas vezes, nós podemos erguer a mão quando um louvor é muito legal, quando a palavra do nosso Senhor está sendo cantada pelo nosso Senhor, nós erguemos a mão, nós glorificamos ao nosso Deus. Isso não é errado. O que é errado é você levantar a mão, você se mostrar para as outras pessoas para parecer mais espiritual. Isso é errado.
Mas quando isso está permeado pelo relacionamento com Deus, isso não é errado. Então, quando nós oramos em secreto, no relacionamento com o nosso Senhor, no nosso quarto. A segunda orientação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá é que a nossa oração não tem que se basear em vãs repetições. E fazemos isso pensando que o nosso Deus, ao ouvir a gente pedindo, tantas vezes vai nos dar alguma coisa que nós estamos pedindo. Eu lembro que quando eu era criança, muitas vezes eu vencia minha mãe pelo cansaço, porque eu era tão chato com ela, tão chato, que todo dia eu pedia a mesma coisa até ela cansar, e aí sim ela me dava. Muitas vezes nós podemos pensar que o nosso Deus é assim. Eu vou pedir, porque se eu pedir um monte de vezes, Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo. Não é assim que funciona, queridos. A nossa oração, ela não pode ser assim. Ela não deve ser baseada em vãs repetições. Você simplesmente ficar repetindo aquilo que você espera do nosso Deus. A nossa oração está muito mais ligada ao relacionamento com o nosso Senhor. Então, você não precisa ficar repetindo a sua oração. Você precisa se achegar à presença do nosso Deus, entregar o seu coração a Ele, falar quais têm sido as suas dificuldades, quais têm sido as suas lutas, pedir perdão pelos seus pecados. E aí, então, conforme você for se relacionando com o nosso Deus, você vai aprender a pedir direito. Você vai aprender a pedir de fato aquilo que você precisa pedir ao nosso Deus. Mas os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido como eles fariam isso. E muitas vezes nós também não sabemos como fazer isso. Por isso, o nosso Senhor Jesus nos ensinou como nós devemos orar. Olha que legal! E aqui nós temos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, segundo um pastor que o Léo leu um livro, ele separa essa oração em 4 movimentos. E eu quero ensinar esses movimentos para vocês, porque eles foram muito importantes para a vida do pastor Léo. O primeiro movimento de oração é que a nossa oração, ela deve, em primeiro lugar, ser uma oração de adoração ao nosso Senhor. Como que você adora o nosso Senhor? Você vai dizer todas aquelas coisas que o nosso Deus é, os atributos do nosso Senhor. Por exemplo, ao começar uma oração, você começa bendizendo o nosso Deus pelo seu poder. Quando você olha para todo um mundo enorme, tantas pessoas, e Deus conhece cada uma delas, não só por fora, mas o seu coração. Isso mostra o poder de Deus. Quando você observa na natureza as montanhas, os animais, as flores tão perfeitas, nós percebemos como o nosso Deus é criativo, como o nosso Deus é maravilhoso. Quando nós percebemos que o nosso Deus cuida de cada um de nós, nos dando o sustento, nos dando a provisão, nós percebemos que o nosso Deus é um Deus que provê ao seu povo. Quando você vê a palavra do nosso Deus, você percebe que o nosso Deus é um Deus perfeito, porque Ele se revelou a nós. Olha quantos motivos de adoração o pastor Léo citou aqui rapidinho. Mas existem milhares, infinitos outros motivos pelos quais nós adoramos ao nosso Senhor. O segundo movimento de oração que nós fazemos, então, primeiro, a adoração. O segundo é a confissão. Depois que nós adoramos o nosso Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E como que você faz isso? Você, de joelhos, fala para Deus: Deus, me perdoa por aquele pecado que eu fiz. Me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu desobedeci meu papai e minha mamãe. Me perdoa porque eu te desagradei, Senhor Deus. Me perdoa, no nome de Jesus. Você precisa pedir perdão pelos seus pecados. A palavra de Deus nos ensina que quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o nosso Deus, Ele nos purifica, Ele nos faz limpos, Ele nos faz alvo como a neve, sem nenhum erro, justificados em Jesus Cristo. Olha como é importante nós pedirmos pecado todos os dias, pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias das nossas vidas. O terceiro movimento de oração, então vamos lá, retomando. O primeiro, a adoração. O segundo, confissão. O terceiro é de agradecimentos. Você é grato por Deus por alguma coisa? Pela sua caminha? Pela comidinha que você comeu hoje? Pelos seus brinquedos? Pela Bíblia que você tem?
pelo seu papai, pela sua mamãe, pela sua casa, pela sua caminha, pela sua saúde, pela provisão que Deus tem dado aos seus papais para que tragam comida para sua casa? Você é grato por essas coisas? E existem muitas outras coisas que nós somos gratos ao nosso Deus. Pelo ar que nós respiramos, pela roupa que nós vestimos. O nosso Deus é um Deus, quando nós o conhecemos de fato, nós somos muito mais gratos por aquilo que Ele é das nossas vidas. Então, o terceiro movimento é de agradecimento. O quarto e último movimento, então vamos lá, retomando. Adoração. Segundo movimento, confissão. Terceiro, agradecimento. E o quarto movimento é um movimento de súplicas, de pedidos. Agora sim, você vai fazer os seus pedidos. Você vai pedir a bênção do nosso Deus para a sua vida. Você vai pedir sabedoria do nosso Deus à sua mente, para que você seja um homem, uma mulher de Deus. Você vai pedir o cuidado de Deus para que Deus te livre de todo mal nesse mundo, para que Deus te livre de um assalto, de um acidente. Você vai pedir pela saúde do seu papai, da sua mamãe. Você vai pedir todas aquelas coisas que você deseja pedir segundo a palavra do nosso Senhor. Esses 4 movimentos estão nessa oração do Pai Nosso. E eu quero ler ela de novo com vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que nós temos aqui? A adoração. Nós adorando ao nosso Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade do nosso Deus é a melhor para as nossas vidas. Nós estamos adorando ao nosso Senhor. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O que nós vemos aqui? As nossas súplicas. O que nós estamos pedindo? Que a vontade do nosso Deus seja feita, que o nosso pão, o alimento diário, material, aquilo que nós comemos, que enchemos a nossa barriguinha, mas também o alimento espiritual estejam sobre nós todos os dias. Depois a oração continua. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que oração legal, a oração de confissão. Pai, me perdoa pelo meu pecado. E aí ele continua, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha, essa é a dinâmica da oração. Você entendendo esses 4 movimentos e colocando esses 4 movimentos na sua oração não terá uma fórmula mágica, mas são 4 passos essenciais para que a nossa oração seja uma oração como a que Jesus nos ensinou. Querido, que Jesus te abençoe, que a partir de hoje, se você não tem o costume de orar, que você comece a fazer isso todos os dias. Então, um pouquinho do seu dia, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos e ora ao nosso Deus. Você vai ver que muitas vezes nós simplesmente conhecemos histórias bíblicas do nosso Deus, mas quando nós oramos e desenvolvemos uma vida de oração, nós passamos a conhecer o nosso Deus e isso muda tudo. E você, desde pequenininho, pode conhecer ao nosso Deus perfeitamente. Queridos, que Jesus te abençoe. Quero orar pela sua vida. Santo e maravilhoso Deus, eu quero te agradecer por esse tempo e por essa palavra. Abençoa cada um desses pequeninos que estão ouvindo ela, que o Senhor os abençoe, dê a eles sabedoria, unção, poder, ó Deus, para que eles se tornem homens e mulheres de Jesus. É por isso que nós oramos. Amém.
Então se anime aí na sua casa e venha celebrar comigo! Melhor. Então, respire fundo, prepare-se e cante. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. Celebrai, Cristo, celebrai. E agora, para nós encerrarmos o nosso encontro dessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, obrigado por esse tempo que nós tivemos, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa mensagem, pelo sermão, obrigado porque aqueles que estão nas suas casas puderam assistir, que o Senhor os abençoe muito, ó Pai. Quero pedir pelas famílias que estão também nas suas casas, que o Senhor esteja abençoando cada uma delas, no nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, vamos receber a bênção do nosso Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Quanta saudade de vocês! Na atividade de hoje, nós faremos uma cruz. A cruz é um símbolo muito importante, porque ele lembra o sacrifício que foi feito por Jesus lá na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados, tá? Então você vai precisar desenhar uma cruz numa folha de sulfite com uma canetinha. Depois, você pode pintar com um lápis de cor. Capricha bem, tá? Aqui eu vou fazer bem rapidinho. Mas aí em casa, capriche, tá? Depois, com uma tesoura, vocês vão recortar. Vocês vão ter que pedir pra mamãe um pregador. Sabe esses que a mamãe usa para pendurar roupa lá na lavanderia? Então,
A gente vai precisar de um, tá bom? Depois que vocês recortarem a cruz, separem aí também uma cola, tá? E vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a gente vai ter que esperar a cola secar, senão não vai dar certo. Eu recortei a minha cruz, peguei o meu pregador. A gente passa cola, olha aqui, ó, e coloca a nossa cruz aqui. Olha que facinho, mas que bonito que ficou. Agora você vai ter que ter um pouquinho de paciência e deixar ir secando. Mas depois, ó, você vai poder pendurar na cortina, perto da sua cama, na cadeira, no mural do seu quarto, na geladeira da mamãe, onde você quiser, tá bom? Para que você sempre lembre do sacrifício de Jesus por nós e testemunhe o amor de Deus em todo o tempo, tá bom? Um beijo, até a próxima! Por que Satanás, quando ele era um anjo, ele foi expulso do céu? Satanás foi expulso do céu porque ele desobedeceu ao nosso Senhor. Ele se rebelou contra aquilo que Deus havia feito. Nós não temos maiores detalhes de como isso aconteceu, em que momento que isso aconteceu. Nós sabemos que isso aconteceu antes de Gênesis 3, quando este mundo é criado, porque a serpente já estava naquele jardim. Mas nós não temos maiores detalhes a respeito disso. O que nós precisamos entender, Aninha, e todos vocês que estão ouvindo essa resposta, é que nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. Todos nós fomos criados para um propósito. E nós precisamos descobrir que propósito é esse. A palavra do nosso Senhor nos fala que nós fomos criados para glorificar o nosso Senhor e gozá-lo para todo sempre. O que isso significa, queridos? Que nós fomos criados por Deus para um propósito. O nosso Deus nos cria para sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. É lógico que nós não somos perfeitos como Jesus Cristo é. Nós erramos, nós pecamos, nós desobedecemos ao nosso Senhor. E é por isso que nós podemos entender que o sacrifício de Jesus Cristo, ele nos justifica, ele nos faz novos, porque pelos nossos pecados nós também merecíamos a morte, nós merecíamos ser expulsos da presença do nosso Deus. Nós só podemos nos achegar à presença dele novamente porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Então nós precisamos, ao responder essa pergunta, entender o peso, entender como é mal nós desobedecermos ao nosso Deus. Que nós sejamos então todos os dias obedientes ao nosso Senhor. Sabe como você pode começar a fazer isso? Obedecendo aos seus pais, lendo a palavra do nosso Senhor, entendendo aquilo que Deus espera de você. Que não sejamos rebeldes como Satanás foi com o nosso Senhor, mas que possamos ser como Jesus é, alguém que é santo, alguém que é humilde, alguém que ama acima de todas as coisas. Oi, pastores, tudo bem com vocês? Os cupidos existem mesmo? Heitor, cupidos não existem. Não existe um anjo com asas nas suas costas, com um arco, e que nesse arco ele tem uma flecha, e que nessa flecha ela é responsável por unir duas pessoas. Isso não existe. Isso é uma mitologia, uma história contada pelas pessoas. O que realmente existe é um Deus que, quando une pessoas, ele torna esse relacionamento perfeito. É muito interessante nós vermos filmes onde cupidos são retratados, que eles unem casais, mas esses casais normalmente não continuam juntos, porque o que uniu eles não foi o nosso Senhor, mas simplesmente um conto, uma fábula inventada por homens. Quando nós entendemos que o nosso Deus une pessoas, nós entendemos que o casamento permeado, baseado na palavra do nosso Senhor, ele é um casamento não livre de erros, de problemas, mas ele é um casamento firmado na rocha, um casamento que mesmo quando as tempestades venham, nós permanecemos firmes no nosso Senhor. Heitor, você é um jovenzinho, mas vai chegar um momento
em que você vai se tornar um jovem e você vai sentir a necessidade de ter uma mulher com você. Quando você chegar nesse momento, é muito importante que você se lembre quais são os padrões de uma mulher do nosso Senhor para a sua vida. E vocês, minhas queridinhas, vai chegar um momento em que vocês se tornarem jovens, que vocês também precisarão escolher um homem de Deus para as suas vidas. E aí eu quero deixar uma dica, que nesse momento a palavra do nosso Senhor seja a base para você encontrar essa pessoa, que essa pessoa conheça Jesus, que essa pessoa tenha um relacionamento com Jesus, que essa pessoa seja responsável para te levar mais perto de Jesus. E eu não tenho dúvida que você vai ter um relacionamento, um casamento duradouro e muito feliz. Queridos, que Jesus te abençoe muito. E você que tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre qualquer coisa da igreja, sobre a vida do pastor Léo, o que você quiser, você pode enviar essa pergunta para as nossas líderes do Penha Kids e o pastor Léo vai responder para vocês, tá bom? Que Jesus te abençoe.